Galera, bom dia. Feliz sábado aí. Esse vídeo está sendo gravado no sábado. Sou o Rafael. E a gente vai fazer mais uma reflexão bíblica. Já vai deixando aqui o like no vídeo. Curta aqui esse vídeo. O evangelho ele precisa ser espalhado para outras pessoas, né, para que outras pessoas tenham essa oportunidade, né, de poder ter um contato com a palavra de Deus, se aproximar mais dele. E assim a gente encontre realmente o verdadeiro sentido da vida e a paz, né? Então, João 14, Jesus fala assim, Jesus falando com os discípulos, né? É um pouco antes da morte dele. Ele faz ali um discurso, né? Para confortar eles, né? Próximo à morte de Jesus. E interessante notar é que Jesus, ele estava quase para morrer, ele sabia disso, e mesmo assim, naquele momento, ele estava dando palavras de conforto para os discípulos, né? Então, a partir do verso 1, João 14 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, preparar para vocês, voltarei para vós outros, para que onde eu para que onde eu esteja, estejais vós também. Talvez eu tenha errado um pouco aqui. Na verdade, eu tenho decorado essa passagem, mas algumas versões da Bíblia muda um pouco a linguagem ali, né? Mas o fato é, Jesus estava confortando os discípulos, né? Jesus trouxe palavras de conforto, né? E disse ainda que eles não precisavam ficar tão preocupados assim, porque ele, Jesus, né, estava preparando o lugar para eles. Você tem a sua mente no futuro? Você não precisa se preocupar. Se você está nas mãos de Deus, pode ter certeza que você tem um céu preparado para você. Está preocupado com o presente? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Deus está conosco no presente. Você, sei lá, tem traumas no passado, você fica lembrando do passado e pensa assim, poxa, como seria bom se eu voltasse atrás, se eu fizesse diferente. A Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Deus nos perdoa e, além disso, né, Deus pode também nos curar dos nossos traumas emocionais. E como que você pode encontrar esse conforto? Como é que você pode encontrar esse alívio? Né? Você pode orar a Deus, você pode conversar com Deus. Se você não tem esse hábito, você simplesmente pode pedir ajuda para Deus. 5 segundos, você pode conversar com Deus como se fosse um amigo, né? E a minha experiência pessoal, assim, é eu tenho aprendido assim que a gente não precisa de formalismo na nossa oração, né? Particular. Então, assim da mesma forma que eu estou falando, que você conversa com seu amigo, você pode falar para Deus, né? Falar com essa linguagem, né? Claro que com respeito, né? Você não vai ficar xingando, né? Até porque os amigos, quem são amigos, não ficam fazendo isso, né? E você pode falar para Deus usando a sua linguagem, né? Então, às vezes a gente tem aquela ideia assim, de falar assim com Deus: Ó Senhor, quão maravilhoso és tua graça, louvado sejas tu pelas grandes benefícios, né? A gente vê que a Bíblia usa uma linguagem mais rebuscada, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim a gente tem que entender que a Bíblia está naquela linguagem, né? A Bíblia em si, ela foi escrita para ser um livro, vamos colocar assim, foi compilada para ser um livro formal, mas não era exatamente essa linguagem que o povo usava na época. O povo usava a linguagem deles. Então, quando a gente estuda a Bíblia, com a nossa mente ocidental do século XXI, a gente acredita que o pessoal falava daquele jeito, né? Mas se a gente estudar mais a fundo, a linguagem que o pessoal falava ali era a linguagem da época deles, né? Então a gente na nossa época tem a nossa linguagem de hoje.
Mas a questão é a gente... e aí, quando a gente vai para a oração, a gente traz essa bagagem, né? Esse meio que, como se fosse inconsciente coletivo de todos sobre quem é Deus, né? E, na verdade, a gente pode falar com Deus usando a nossa linguagem, né? Com respeito, mas sem ser robô, né? Então, que Deus te abençoe e venha te ajudar aí. E o seu sábado, se você estiver vendo o vídeo no outro dia aí, seja muito abençoado por Deus. Deixa o like aqui se você curtiu. Espalhe o evangelho aí para as outras pessoas, né? Que o poder da palavra de Deus realmente tem um poder para dar cura para sua alma, o seu emocional, o seu espiritual, né? Isso vai acabar de uma forma ou de outra afetando outras áreas da sua vida. Pessoal, feliz sábado, fui. Ou feliz semana. Falou.